Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo aqui uma série de mensagens. Você que não está aqui desde o início, essa semana nós começamos falando sobre capítulos e versículos com números iguais. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 2. E eu estou sempre convidando você para ler o capítulo todinho ali. Eu leio só um versículo e nesse versículo a gente tira uma ideia, o teor do conteúdo do capítulo. A gente tem uma ideia do que o capítulo está falando todinho. Capítulo 8, versículo 8, capítulo 9, versículo 9. Hoje nós vamos falar sobre capítulo 11, versículo 11. Já são 11 mensagens. É como eu digo, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Capítulo 11, versículo 11. Interessante, né? Um versículo com o mesmo número do capítulo, e é capítulo e versículo que nos chama a atenção, que a gente pode sentir o desejo de ler. Por isso que eu te convido. Leia Hebreus capítulo 11, versículo 11. Eu vou ler só esse versículo. Mas se você sentir o desejo, leia o capítulo 11 todinho de Hebreus, porque o título deste capítulo 11 de Hebreus, fala sobre heróis da fé. Você já parou para imaginar quantos heróis nós temos na Bíblia? Heróis que demonstraram fé, heróis que não desistiram. Por causa da fé, eles receberam a sua bênção, a promessa que Deus tinha para eles. Mas eu quero dizer a você o seguinte: nem todos receberam a promessa, mas foram heróis. Herói não é somente aquele que vence, herói é aquele que luta, herói é aquele que tem perseverança, herói é aquele que acredita que vale a pena lutar. Se você não lutar, como é que você vai saber se vai vencer ou não? Então esse capítulo 11 de Hebreus, leia o capítulo todinho. Está falando de vários heróis. E eu quero falar só de um. O capítulo 11, no versículo 11, diz o seguinte: Abraão se tornou o pai de uma grande nação. Se tornou. Sabe por quê? Porque ele teve fé, ele foi um herói, ele acreditou na promessa de Deus. Aí diz assim: Abraão se tornou o pai de uma grande nação, apesar de, olha aí, apesar. Ou seja, porém, mesmo ele sendo velho, uma idade muito avançada, a sua esposa era estéril, também não podia ter filhos. A sua esposa também tinha uma idade avançada, os dois aproximadamente 100 anos de idade. Você já imaginou o que é ser pai e mãe aos 100 anos de idade? Porque Deus prometeu e Deus cumpre com suas promessas. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas pode esperar. Se Deus está lhe prometendo algo, Ele vai cumprir. Então, lá no capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11, no versículo 11, fala sobre Abraão. Mas os outros versículos falam de muita gente, fala de Noé, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Raabe, fala de muita gente que foram heróis. Foram heróis porque tiveram fé. Por isso que este capítulo chama-se Heróis da Fé. Você tem fé? Você é um herói. Confie no Senhor, mostre a sua fé. Se você não conseguir chegar naquilo no tempo que você deseja, mas aguarde, porque nem todos os heróis, nem todos receberam a promessa, mas todos os heróis demonstraram fé. Por isso que eu convido você para ler Heróis da Fé, capítulo 11 de Hebreus. Aí no versículo 11 fala exatamente do nosso pai Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão, porque Abraão foi o pai de uma grande nação.
uma grande nação, todos filhos de Abraão, porque começou ali em Abraão. Próxima mensagem, capítulo 12, versículo 12. Está bem pertinho de terminar, viu? Não está perto de terminar os números, mas o meu desejo é vá até o 15, 16, quem sabe o 17, né? Porque o 17 é um capítulo, um versículo, 17 e 17, mexe muito com o meu coração, muito, muito. Capítulo 17, versículo 17, mexe muito comigo, viu? Não sei com você, mas quando chegar lá você vai ver do que se trata. Hoje falamos do capítulo 11, versículo 11. Hebreus. Até a próxima, no capítulo 12 e versículo 12. E o povo de Deus diz: Amém e amém.